Você sabia que o Warren Buffett ele é apenas essa pessoa tão conhecida por ser um grande investidor porque ele não comprou o S&P 500? Ele não investiu, ou pelo menos não investe hoje em ETFs? Por que eu estou te trazendo essa introdução importante? Porque quando você olha para o mercado, não só norte-americano, mas para o mercado externo como um todo, você tem que entender que você só vai conseguir se diferenciar da boa parte aqui da população que investe no S&P 500 fazendo escolha de algumas ações. Ou, como a gente prefere chamar aqui, fazer o stock picking. Pegar uma determinada estoque, pegar um determinado REIT, estudar e perceber se ali existem vantagens competitivas, se existe geração de caixa e, melhor, se existe ainda o pagamento de dividendos. Por que eu estou falando tanto de dividendos, né? Porque eu quero te mostrar que toda a trajetória do Warren Buffett já foi muito construída nessa ideia: geração de caixa, lucro e pagamento de dividendos. Só que dentro da própria Berkshire, que é a holding dele, nós não temos essa distribuição de rendimentos. Na verdade, ele retém tudo isso porque ele enxerga que ele consegue aplicar muito melhor do que nós se eventualmente recebêssemos os dividendos. Tanto é que eu tenho alguns dados aqui para trazer para vocês. Primeiro deles: se o Buffett tivesse lá em 1987 investido no S&P, ele teria tido o retorno aqui. Se ele tivesse aplicado $100, ele teria aqui o valor de $1.733. Entretanto, sendo ele o Warren Buffett, ele teve um retorno de $8.147. Em grandes números aqui, daria uma diferença aqui de $7.000 de diferença. Sim, só para você entender, essa diferença ela é advinda da rentabilidade anual que ele teve. Olhando para o S&P, uma rentabilidade anual não é ruim, tá bom? Ainda mais pensando que é em dólar, de 9,4% e do Buffett quase 15% ao ano. Eu tenho um dado ainda maior aqui para você. Se você fosse pegar desde ali do comecinho da Berkshire de 64, tivesse aplicado lá $100, se você tivesse, como no verdinho aqui que é o S&P, você teria um pouco mais aqui do que os seus $1.000. Talvez tivesse aqui uns 2, talvez no máximo ali $3.000. Tendo investido na própria Berkshire com as características próprias de investimento do Warren Buffett, você teria $1 milhão. Sim, gente, é essa a diferença, assim, monumental, gigantesca, abissal que existe você investir em empresas que geram caixa e pagam dividendos. Tá, mas por que eu tô te falando tudo isso, né? Para você perceber que existe uma dicotomia, existe uma dúvida, existe ali uma briga muito grande com todos os investidores, que é: eu devo investir em empresas de crescimento ou devo investir em empresas de dividendo? Porque parece que uma coisa nunca conversa com a outra, apesar de eu não concordar com isso, mas claro, você pode deixar aqui embaixo nos comentários se você discordar de mim. O que eu preparei aqui para vocês, aí claro, eu preciso trazer vocês para a minha tela. Eu peguei aqui algumas frases que o pessoal mais utiliza, né? Os dividendos saem do preço da ação. Os dividendos, eles só consistem em tirar dinheiro de um bolso para colocar no outro. Pagar dividendos significa que a empresa não tem mais para onde crescer. Estoques ou ações de crescimento serão sempre melhores do que estoques que pagam dividendos. Essas daqui foram algumas das frases que me levaram a pensar o seguinte: tá, será que isso aqui é verdade? Bem, para pelo menos bater nas três primeiras aqui, a gente pode dar uma olhada nelas aqui de novo, eu quero trazer para você uma imagem. Uma imagem que, para mim, elucida muito bem que nenhuma dessas frases aqui, ela se sustenta por uma simples brincadeira. Olha só, eu vou mostrar para você esse copo de água aqui enchendo aos poucos. Eu quero que você perceba que aqui antes, e aí, claro, a gente precisa elucidar isso, tinha um copo, esse copo ele estava aqui cheinho de água. E aí a empresa, como sendo a água o dinheiro, pegou e distribuiu para os seus acionistas e ficou só com isso daqui, ou seja, ficou só com um caixa ali na empresa. Ou seja, se a empresa tinha, por exemplo, ali um lucro por ação, né? Ela tinha, por exemplo, ela tinha R$10. Supondo que ela distribuiu 75% disso, significa que a empresa ficou com 25 e ficou para o meu bolso 75. Eu, como detentor da ação, no final das contas, seja antes de distribuir os dividendos ou depois, eu tinha R$100 na mão. Por quê? Eu peguei os dividendos e, ao invés de ficar com a empresa, coloquei na mão do acionista. Só que olha só o que a maioria das pessoas não compreende. Eu peguei 75 de dividendos, tá bom? E fiquei com 25 na minha ação. Só que a ação, como ela gera caixa recorrentemente, ela fala o seguinte, tá? Teve aqui o primeiro trimestre, distribuí. No segundo trimestre já aumentei um pouco mais o meu caixa. No
terceiro trimestre já aumentei um pouco mais e a água, ou seja, o dinheiro entrando ali dentro da empresa, continua fluindo. E muito provavelmente no quarto trimestre, claro, só para fins de elucidação, a água vai estar aqui em cima e mais uma vez esse ciclo vai se repetir de voltar para cá. Significando que, por exemplo, no final de um ano, se a empresa gerasse os mesmos 100, eu teria nesse sentido o seguinte, eu teria aqui agora 150, afinal de contas, a empresa ela me pagou mais dividendos e eu voltei a ficar aqui com esses 25. Você concorda que agora, ao invés de 100, eu tenho aqui 175? Ou seja, aumentei pelo lucro que a empresa me distribuiu? Bem, só para você entender, eu fiz aqui uma planilha para você que, claro, vale a pena a gente entender a dinâmica. Eu peguei uma empresa com uma receita, por exemplo, de 10 milhões de reais, com um lucro de 1 milhão, ou seja, ela tem uma margem líquida de 10%. Por que isso vai ser importante, né? E aí eu já vou te explicar. Os dividendos, eu fiz um payout de 25% em relação ao lucro líquido, e aí eu coloquei qual foi a parte não distribuída, e que essa parte não distribuída foi reinvestida no negócio. Como que eles investem no negócio? Através de projetos. E a taxa interna de retorno, que a gente chama de TIR, seria basicamente o quanto eu estou desembolsando agora, quanto que os fluxos de pagamento vão me trazer, em um determinado período, considerando essas contas para ver se o investimento é viável ou não, se vale a pena eu colocar meu dinheiro ou não. Supondo que nesse caso seja, olha só o que acontece no segundo ano. Reinvestindo a própria empresa em 750, essa taxa de 12, a minha receita para o próximo ano já cresce mais um pouco. E aí o meu lucro também mais um pouquinho. E aí você vai ver que os dividendos consistentemente, ano após ano, vão crescendo. Claro, eu não estou considerando aqui muitas variáveis, que as empresas não são uma coisa tão linear quanto eu estou te mostrando, mas eu quero te mostrar que de um ano para outro aqui, do primeiro para o sétimo ano, eu estou aumentando aqui o valor de 13 mil reais de dividendos, como eu estou aqui te mostrando. Portanto, a ideia que eu quero te mostrar é, os dividendos, eles não simplesmente saem de um bolso e entram no outro. Eles não são, assim, a pior coisa. E eu vou te mostrar, além disso, o porquê que eu te falei tanto aqui do Buffett. Por quê? Ele investiu majoritariamente, você vê dentro da carteira dele, em empresas que pagam consistentemente dividendos. Não só empresas que pagam dividendos, mas empresas que, no fundo, geram caixa. Sim, ele teve um grande exponencial com a Apple, isso é incontestável. Mas, quando você puxa a carteira dele, você vai ver ExxonMobil, você vai ver empresas ali de cartão de crédito, você vê questão ali de bancos, você vê outras tantas empresas que são boas pagadoras de dividendos. Você quer um outro exemplo? Coca-Cola. Pagou para ele um caminhão de dividendos nesses últimos anos. Então, a empresa, o Berkshire, o Buffett, no final das contas, ele é uma pessoa que busca, assim como outros tantos investidores que nós conhecemos, os dividendos, aquele pinga-pinga. Então, por isso, eu estou trazendo para vocês, inaugurando uma possibilidade de você conhecer estoques que pagam dividendos. E eu não estou falando de qualquer estoque, eu estou falando aqui de algumas com potencial de pagarem acima de 10% de dividend yield, considerando de forma recorrente. Ou seja, imagina você receber em dólar 10%. Sim, existe essa possibilidade. E claro, neste mercado em que as coisas estão cada vez mais difíceis de você encontrar oportunidade, será que receber 10% não te levaria também a ter no futuro uma valorização? Porque você acredita que nós ficaremos por mais muito tempo vendo empresas boas com um baita de um caixa pagando 10, 11, 12% de dividend yield em dólar? Eu tenho certeza que não. Muito provavelmente o mercado vai conseguir enxergar a oportunidade que existe lá dentro e vai conseguir fazer a reprecificação do ativo, trazendo ali uma valorização e também um ganho de capital para você, tá bom? Vamos dar sequência, né? Por que eu ainda trouxe alguns outros estudos, né? Eles falam aqui do poder dos dividendos e da composição dos dividendos. Só para você ter uma ideia, o S&P com os dividendos, reinvestindo os dividendos, que seria esse azul, e sem reinvestir os dividendos, que é esse meio alaranjado aqui. Sem você reinvestir os dividendos, considerando lá desde a década de 60, você vai ver que sem reinvestir os dividendos, você teria 460 mil dólares. Agora, se você tivesse reinvestido os dividendos, você teria 2.571.000 dólares. Sim, gente, a diferença é muito grande. Eu estou falando de 2 milhões e 100
$1.000 de diferença só por conta dos dividendos que foram pagos. Então, me parece que até aqui eu já estou comprovando para você que os dividendos e reaplicação deles fazem sentido numa estratégia de enriquecimento dentro da Bolsa de Valores. Mas eu trago outras coisas para vocês. Eu trago por ano. Só para você ter ideia, em 1940, e esse azulzinho é a contribuição dos dividendos, em 1940 a contribuição para a Bolsa foi de 67% através de dividendos. Então, 67%. Em 1950, 30%. Em 1960, 44%. Em 1970, 73%. Claro, existem anos em que os dividendos representam menos, 12%, 17%. Existem momentos, talvez aqui como a gente conheceu da bolha.com, em que praticamente não se pagou dividendos naquela época, até porque qualquer empresa só queria tecnologia. E aí, claro, existe uma heresia lá dentro, né? E aí, quando você olha para a composição geral através das décadas, e isso é muito importante, de 100% do seu retorno, considerando toda a Bolsa Americana, estamos falando que 40% do seu retorno veio através de dividendos. Isto porque, é fato, existe na Bolsa norte-americana muito mais uma composição de empresas de tecnologia que não pagam dividendos do que empresas que pagam, e que essas acabaram tomando boa parte ali dos indicadores, né, dos índices no geral também. Então, se a gente retirasse talvez essas empresas de tecnologia, quem sabe esse retorno não fosse de 60%, 70% eventualmente, né? Porque falando aqui de Microsoft, Apple, Nvidia, Facebook, que é a Meta, né? Quantas dessas pagam dividendos, né? A Microsoft eu sei que paga alguma coisinha, mas as demais que eu saiba nada. Então, o importante é você enxergar as oportunidades que o mercado está te dando. E, neste momento, eu estou aqui trazendo para vocês uma oportunidade ímpar de você conhecer a plataforma XStation, porque nesta parte aqui de análise de mercado, ele permite que você faça a composição aqui do que você quer procurar, olhando por países, os tipos de segmentos. Então, você quer ver setor industrial, você quer ver banco, você quer ver energia elétrica, saneamento básico, gás, petróleo, etc. Você consegue filtrar tudo aqui. Você consegue ver o lucro por ação, você consegue ver o preço-lucro, você consegue ver o dividend yield, você consegue ver o ROI e filtrar por aquela empresa que você acha que mais deveria entrar no seu portfólio. Só para você ter uma ideia aqui do que a gente está falando de oportunidades, algumas empresas que talvez você conheça, como a Ecopetrol, pagando aqui 38,51% de dividendo. Sim, tem outras que já chegaram a pagar aqui 67%, mas claro, a gente precisa olhar cada uma dessas empresas individualmente para a gente perceber se existe ou não alguma coisa ali dentro que não seja tão legal. Mas, pensando aqui na Ecopetrol, poxa, uma empresa muito conhecida, especialmente porque ela está atrelada a alguns ativos aqui no Brasil, que pode sim trazer uma oportunidade. Mas eu não vou te falar de nenhuma dessas aqui, porque seria muito fácil eu filtrar, começar pela maior e ir até a mais baixa. Não, eu não fiz isso. Eu fiz diferente. Eu peguei aqui uma empresa, que aí, claro, eu vou deixar aqui no link aqui embaixo, a landing page da XStation, para você conhecer e ser direcionado para um vídeo que eu não vou listar. Esse daqui vai ser um vídeo exclusivo aqui para vocês. Exclusivo apenas para quem ficou até esse momento do vídeo. E lá você vai poder conhecer um ativo que está pagando 10% em dólar e de forma recorrente, de forma sustentável, e muito provavelmente continuará pagando. Então, espero que você tenha gostado. Confira o link aqui embaixo. Se você gostar desse vídeo, também não se esqueça de se inscrever. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!